Bom dia, pessoal. Então nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos sobre modernismo, tratando do modernismo lá em Portugal, tá? Então o modernismo em Portugal ele surgiu num conturbado contexto social, político e econômico, tá? No contexto político, nós podemos entender que ele coincide com a decadência da monarquia e o advento da república. Inclusive deu origem a um movimento chamado salazarismo, que foi quando um cidadão chamado Francisco Salazar, que era professor da Universidade de Coimbra, subiu ao poder, dando início a esse movimento lá de caráter político. Aí nós vamos ter, no contexto econômico e político também, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, e aí depois nós já vamos engatar, digamos assim, nos preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Então, a República lá em Portugal, ela se inicia por volta de 1910, e o modernismo português, ele vai se iniciar por volta de 1915, com a publicação de um movimento, o início de um movimento chamado Movimento Orfeu, que tem início mais especificamente com a publicação da revista Orfeu, que deu origem a um movimento chamado de orfismo, tá? Então, esse movimento orfista, ele vai coincidir, digamos assim, com a primeira fase do modernismo lá em Portugal. Inclusive, o modernismo português, ele se divide em três fases básicas, né? E nós vamos ter o orfismo, presencismo e o neorrealismo, que já coincide aqui com a nossa realidade, tá certo? Também conhecido como realismo mágico ou realismo fantástico, tá? Então, voltando aqui ao movimento orfista, que é o movimento inaugural do modernismo português, foi um movimento caracterizado, digamos assim, pela revolução, a inovação e a ousadia, tá certo? Então, nós vamos aqui olhando essas partes, né? Nós vamos estudar basicamente essa primeira fase para objeto de prova, né? E que é também a fase mais importante, porque nessa primeira fase, além de nós termos como características principais, algumas características que nós chamamos aqui de principais, nós vamos ter também alguns representantes, tá? E esses representantes, nós devemos dar destaque a um cidadão chamado de Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Aí nessa primeira fase nós temos o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros, que participaram da fundação da revista Orfeu. Então, as características desse movimento, nós vamos observar que foi um movimento, esse movimento Orfeu teve como principal influenciador os movimentos de vanguarda europeia, né? Os influenciadores, mais especificamente um movimento chamado de futurismo, tá certo? O futurismo trouxe assim uma revolução no contexto poético e na forma de ver a literatura em si, tá certo? As artes em geral. Nós podemos dizer que foi um movimento marcado pela revolução nas artes em geral, na pintura, na poesia, na arquitetura, na música, tá certo? Trouxe aí grandes inovações. Então, nós vamos ver a presença da linguagem usual. O que é isso? Nós vemos que o futurismo ele propôs, principalmente no Manifesto Técnico da Literatura Futurista, a abolição das regras gramaticais, tá certo? Então, trouxe uma poesia, uma produção poética mais ligada ao coloquialismo, mais próximo do real, da fala popular, tá certo? Então, a linguagem usual basicamente se refere a isso. Presença de transformações tecnológicas. Coincide aí com a Revolução Industrial, com a revolução da máquina, tá certo?
Então, nós vamos ver a incorporação de novos elementos poéticos na produção daquele período. Navios, locomotivas, aviões, que representava justamente a revolução tecnológica daquele período. Tem um poema do Fernando Pessoa, chamado Ode Triunfal, né? Que ele tem versos formados somente por R's vibrantes, tá certo? Que representa justamente o ranger das máquinas daquele período, tá certo? Então, nós vemos que isso aí representa a revolução, não só no aspecto físico, a revolução tecnológica, mas na linguagem, nas artes em si, tendem a reproduzir esse contexto, tá? Nós temos reflexões sobre a política, sobre as reflexões pessoais, que elas são trazidas também dentro da produção daquele período, tá certo? Inclusive o Fernando Pessoa foi um dos mais aguerridos nessa questão de reflexões, principalmente sobre o próprio eu, tá? Então, ele foi considerado um revolucionário na época, né? Nós temos aí a abolição de normas e regras, também foi uma proposta trazida pelo movimento futurista, né? E, além disso, o aguçamento do espírito crítico, tá certo? A crítica vai ser bastante elevada naquele período, inclusive o Fernando Pessoa, que é o principal teórico, o principal representante desse movimento, ele era mal visto pela sociedade justamente por conta desse espírito crítico, tá certo? Então, vamos aqui falar especificamente do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele tem duas linhas de produção. Nós vamos ter o Fernando Pessoa, ele mesmo, ou o ortônimo, que é o Fernando Pessoa produzindo e ele mesmo assinando, e nós vamos ter o Fernando Pessoa heterônimo, tá certo? Que é o Fernando Pessoa produzindo e colocando o nome de outras pessoas, tá certo? Então, nós temos essas duas correntes de produção dentro da linha poética do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ortônimo, que ele escrevendo e ele mesmo assinando, e nós vamos ter o Fernando Pessoa heterônimo, que é ele escrevendo, mas colocando o nome de outras pessoas. Só que essas pessoas que ele coloca, essas feições, que são feições multifacetadas, digamos assim, ele é como se fossem autores independentes, tá certo? Aí nós vamos ter Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, tá certo? Que são alguns heterônimos do Fernando Pessoa, além do Alberto Caeiro, tá certo? Então, vamos aqui ao Fernando Pessoa ortônimo. O Fernando Pessoa ortônimo, nós vamos ver que ele apresenta características mais voltadas para a produção dele próprio, a vida, porque a vida, as angústias dele. Inclusive, nós podemos observar que o Fernando Pessoa, ele tinha esse ideal revolucionário, mas ele também era alcoólatra. Inclusive, ele chegou a morrer de cirrose hepática, justamente porque ele vivia constantemente bêbado. Mas algumas pessoas chegam a dizer que esses heterônimos foram criados quando ele estava bêbado, e não procede essa afirmação. Por que não procede? Justamente porque quando ele era pequeno, aos 5 anos, né, ele já escrevia cartas e botava o nome de outras pessoas e mandava para ele mesmo, tá certo? Então já era talvez um dos resquícios dos heterônimos. A produção do Fernando Pessoa é muito vasta e muito curiosa, tá certo? Infelizmente nós não temos tempo de dissecar toda a produção dele, mas nós podemos destacar o livro Obras Poéticas, né, do Fernando Pessoa, que ele reúne, faz um passeio em toda a história de Portugal, né, e vem até ao rei Dom Sebastião. Dentro dessa produção dele, nós podemos observar que ele aborda várias temáticas, desde as influências do Camões
digamos assim, vender da produção medieval até a produção renascentista. Ele consegue reunir vários aspectos históricos. Além disso, ele traz também as influências pessoais dele, inclusive as angústias vividas por ele na trajetória de vida dele, tá certo? Então, nós temos aí uma produção muito rica. Agora, quais são os principais heterônimos dele, né? Nós vamos ter o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro representa o lado, digamos assim, o que não era intelectual. Representa uma pessoa simples do campo, foi criado por tias, não estudou, não tinha formação intelectual e recusava os valores racionalistas, tá certo? Ele tinha uma repulsa aos valores racionalistas. Além disso, era um amante da natureza. Agora, embora o Alberto Caeiro não tenha estudado, ele era dotado de rara inteligência. Ele só acreditava naquilo que ele ouvia e naquilo que ele via. Então havia assim uma valorização dos sentidos, né? Certa feita perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse que acreditava. Como é que você acredita em Deus se você não pode ver? Ele disse porque se materializa em tudo aquilo que existe, nos rios, nos mares, nas montanhas, nas florestas. Então eu posso acreditar, tá certo? Então ele era dotado de rara inteligência. Inclusive ele era considerado o mestre de todos os heterônimos, inclusive do próprio ortônimo, que era o Fernando Pessoa, tá certo? Então, nós vamos destacar um poema antológico dele chamado Guardador de Rebanhos, tá? Já nós vamos ter o Ricardo Reis. Esse tinha uma formação intelectual, ele era racionalista e representava as influências clássicas e neoclássicas, tá certo? Esse tinha formação intelectual, era médico, tá certo? E ele assume a feição, as características do classicismo e do neoclassicismo, inclusive os valores pagãos, né? Nós vamos ter a valorização do intelectualismo, nós vamos ter a valorização da mitologia grega, as virgens idealizadas, tá certo? As deusas da mitologia pagã, né? Então, dentro dessa produção, representa o lado clássico, o Ricardo Reis representa o lado clássico e neoclássico do Fernando Pessoa. Então, nós vamos ter Odes a Ricardo Reis, é o poema antológico. E por último, nós vamos ter o terceiro heterônimo mais importante da produção do Fernando Pessoa, que é justamente o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos representa justamente a Revolução, tá certo? A Revolução, inclusive, industrial. Por quê? Porque ele traz dentro da produção dele justamente o elemento moderno, tá certo? Ele incorpora elementos novos no fazer poético, por exemplo, navios, locomotivas, aviões, tá certo? E a outra coisa, ele representa também dentro da produção dele essa revolução na linguagem, tá certo? Então, nós vamos ter poemas famosos do Álvaro de Campos, nós vamos ter Tabacaria, Lisboa Revisited, tá certo? E Ode Triunfal. Ode Triunfal, Tabacaria e Lisbon Revisited. São os três poemas antológicos da produção do Fernando Pessoa. Aí nós encerramos por aqui, né? Aí é mais ou menos o teor da prova que vocês vão se deparar por aí, tá certo?